Nesse vídeo nós vamos falar de pessoas que estão em busca ou já plenamente atendendo ao seu verdadeiro eu. E esse vídeo, intitulado Não Ouça o Seu Verdadeiro Eu, trata exatamente dos perigos que se corre quando se embarca muito euforicamente nessa ideia de descobrir o próprio e verdadeiro eu. Você já deve ter ouvido de pessoas que começam, por exemplo, a fazer terapia, não é a única forma, mas é bem comum, e quem está em torno nota que essa pessoa está menos conforme, menos enquadrada, menos reprimida, e essa pessoa às vezes se torna mais ousada, eventualmente mais confrontativa, eventualmente menos cuidadosa, né? Talvez às vezes sincera demais e às vezes até mais eufórica. Isso pode ser um movimento pendular, uma pessoa que vivia uma vida muito amarrada, né, e muito inibida, muito recalcada, talvez precise durante um tempo, com essa ideia de estou agora descobrindo o meu verdadeiro eu, fazer os seus experimentos. Mas dar sequência a isso pode ser muito inapropriado por duas razões. Primeiro, porque não existe um verdadeiro eu. O eu não é verdadeiro, a gente já vai falar sobre isso. E segundo, porque essas pessoas, na verdade, estão dando vazão aos seus desejos, né? Eventualmente desejos genuínos que estavam reprimidos, ou recalcados, ou inibidos, né? E a questão do desejo é que o desejo, ele precisa do eu para ser tramitado no mundo, porque o desejo em forma pura, se eu realizar todos os meus desejos, não vai ser nem viável em termos práticos e nem em termos éticos, né? Imagina que eu entro num restaurante, eu estou com vontade de comer uma lagosta, tem uma senhora comendo lagosta junto com o marido e tem uma fila e senha, e eu fico chateado com isso, eu jogo a senha no chão, empurro a mulher para fora da cadeira, sento e começo a comer a lagosta dela. É um desejo genuíno meu, mas o meu eu está lá para me preservar, para dizer, escuta, aguente, espera um pouco. É o que o Freud chamava de princípio de realidade, que modula o princípio do prazer. E eu então entendo que se eu fizer isso, primeiro, não é ético, não é justo, ela está lá comendo a lagosta dela, e depois não é muito operacional, porque eles vão me prender, vão fazer um boletim de ocorrência, etc. O desejo genuíno, ele é importante, mas para ser tramitado no mundo, ele precisa de um eu que o guie nesse mundo, não é? E esse eu, por definição, tem uma boa parte que é necessariamente não verdadeiro. E vamos já explicar isso. Vamos imaginar que pegar uma imagem da neurociência que não tem mais sido muito usado por neurocientistas, mas é muito didático, é muito útil, então, embora não seja tão rigoroso cientificamente, vai nos ajudar. Digamos que o seu eu tenha 3 camadas. Uma primeira camada do nosso cérebro mais reptiliano, que é um termo que não se usa mais muito, que seria mais próximo do id, do Freud, que são os seus instintos, suas disposições, suas vontades, essa vontade de, por exemplo, comer lagosta. Esse eu, ele na verdade não é bem um eu, eles são desejos. Nessa esfera, o eu é muito difuso. Imagine, por exemplo, um nenê, antes dele conseguir enxergar bem, formar imagens, o que ele sente é difusamente fome e chora. Ele sente frio e grita e chora de novo. Quando que começa a se formar o eu? E isso é um processo muito interessante, como esse eu vai se formar e por que ele tem que ser não verdadeiro e um tanto quanto falseado, e ele ao mesmo tempo, ele guia, mas ele frustra os desejos. Imagina essa criança com mais ou menos 8, 9 meses de idade, ela vai ter um avanço no desenvolvimento neuronal que permite a ela, quando ela se olhar no espelho, ela se reconhecer. O Piaget propôs à sua época um experimento de você pintar em diagonal a testa do seu filho com um batom, por exemplo, uma linha, e essa criança, se ela tiver lido os mesmos livros que Piaget escreveu, que hoje os psicólogos leem, ela vai perceber que tem alguma coisa errada, ela vai se olhar no espelho, vai se reconhecer e vai tentar tirar o batom. Se você fizer isso com 4 meses de idade, provavelmente o que ela está vendo são fragmentos de imagens, ela não compõe ainda uma imagem na forma de uma gestalt, de uma figura. Por exemplo, a mãe dela talvez seja parecida com aqueles quadros cubistas do Picasso, que tinha um peito de mulher ali, um olho aqui, um brinco, e essa criança vivencia a mãe como uma simultaneidade de imagens olfativas, gustativas, proprioceptivas e táteis, e simultaneamente aparece aquele olho, aquela voz, o toque, a experiência de ser amamentado. Ele ainda não tem uma concepção
de outro, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Quando que ele vai entender que a mãe dele é uma figura, que ele é uma figura? Isso começa a acontecer nessa época quando ele instala o entendimento do outro, do tu. Portanto, o eu só se forma junto com a formação do tu no nosso cérebro. É como o escuro só pode ser explicado em contraponto ao claro. O claro só em contraponto ao escuro. A estrutura cognitiva humana exige que, para eu compreender e construir uma noção de mim mesmo como um eu, uma entidade própria, um não tu, eu preciso do tu e vice-versa. Isso, num primeiro momento, tem uma função mais de localização, de delimitação. Quando a mãe ou o pai ou quem for fala, sua orelhinha é tão bonitinha, minha orelha, sua orelha, meu olho, seu olho, essa criança vai pelo espelhamento que o outro propõe a ela, o próprio olhar do outro, ou um espelho físico. Ela, nessa idade, já construiu essa correspondência das partes e da figura e tem uma noção, pelo menos localizada, de eu. Mas o que ocorre é que essa posição não é só de localização. Quando o pai, a mãe, os outros falam desse eu, eles qualificam há um encantamento ou não. Em algum momento, entre 1, 2, 3 anos de idade, ela começa a ouvir, você tem o nariz da vovó Joana, você tem o olhar, né, do tio Joaquim, você é teimoso como o vô Teobaldo. Então essa criança vai se compondo, vai se entendendo com uma colcha de retalhos de pedaços de outro. Eu tenho o nariz de um, a testa de outro, o olhar de outro, a teimosia de um. E isso nos segue a vida inteira. Na verdade, mais adiante, quando você for adulto, você olha o seu nariz, para você saber se o seu nariz é bonito ou feio, você vai comparar com narizes que mamãe, papai, amigos de escola, a mídia dizem ser narizes bonitos. Você compara com o seu, fala, meu nariz é lindo, ou não, meu nariz é horroroso. Essa comparação, na verdade, eu me vejo como alguém, eu tenho uma noção de mim, uma imagem a meu respeito, porque eu projeto para fora uma câmera e eu olho com o olhar que os outros emprestaram para mim mesmo. Portanto, o que eu vejo ali fisicamente diante do espelho é um papel de embrulho que os deuses gregos deram para mim. Eu, fechando os olhos e sem espelho, eu não sei se eu sou alto, baixo, loiro, moreno, né, narigudo ou não. Isso eu vou sentir olhando de fora para dentro, me projetando. E esse olhar sempre tem um julgamento de valor, né? Acaba sendo atribuído. Além de eu, portanto, me olhar de fora para dentro, se eu proibisse todo mundo à minha volta, ou a mim mesmo eu fosse proibido de durante 3 meses me olhar no espelho, você começa a não saber mais da sua aparência, ela vai se tornando difusa e vai se diluindo. E, na verdade, todos os dias quando nós nos olhamos no espelho, nós temos que nos refamiliarizar com esse estranho, cujo papel de embrulho nos representa, e que é essa pessoa que está diante do espelho. Mas que estranha, essa ruga eu não tinha antes. Nossa, quando eu escuto minha voz no gravador, que voz mais esganiçada, a minha voz não é essa quando me vejo por dentro, me escuto por dentro. Nossa, eu por trás, no espelho, eu não sabia que eu tinha essa aparência. E de repente também, puxa, estou com olheiras, estou com uma cara abatida, ou nossa, estou com uma cara ótima, estou parecendo mais jovem. E o que os outros me dizem? Se todo mundo fizesse uma malvadeza, né, e te encontrasse e dissesse, puxa, mas como você está com olheiras? Aí outra pessoa diz, você está muito pálido, você está com uma cara abatida. Outro te diz, mas você está com um hálito horrível. E alguém diz, você está com uma caspa tenebrosa. Chega uma hora que você pede para ir para a UTI, você se sente, nós somos porosos ao outro. Igualmente, se formos os doentes, por exemplo, no hospital conhecem isso, todo mundo chega e fala, nossa, você está com uma cara ótima, né? Você está todo esverdeado, porque nós somos porosos a esse espelhamento. Esse eu que nós carregamos pela vida, que é muito inseguro, nós nunca sabemos muito bem quem ele é um eu que quer muito ser incondicionalmente amado. Mas o eu que nos guia pela vida é ainda um terceiro eu, que vai se construir lá entre os 3 e 4 anos e conversa com esse eu anterior, que é esse eu que quer ser incondicionalmente amado, quer ser espelhado, é um narcisista, não é? Ou você me ama ou você me odeia, se você me critica, você não gosta de mim, se você me elogia porque eu sou o máximo. Essa forma primitiva desse eu funcionar, ela não desaparece. Todos nós, em algum momento, temos essa camada ativa e nos sentimos muito decepcionados com uma rejeição e muito felizes com o elogio. Mas há um outro eu que
também falso, também não é um eu verdadeiro. Vocês entendem que esse eu ligado às imagens, capturado por esse espelho, é tudo menos verdadeiro. Ele é um eu construído de fora para dentro, com imagens de fora para dentro, a partir de opiniões públicas que você adota para si mesmo, sobre o que é bom, bonito, etc. Esse outro eu, que é um eu do neocórtex frontal, é um eu dos humanos. Esse eu é um eu que avalia as situações a partir de referências. Por exemplo, ele não faz só uma comparação bom-feio, mas ele coloca em perspectiva. Bem, eu não tenho talvez o nariz mais bonito do mundo, mas eu sou uma pessoa extremamente virtuosa ou ética, ou eu tenho um corpo atlético, ou isso não tem muita importância. Ele também é capaz de perceber que se alguém me rejeita, não me rejeitou porque é contra mim, talvez a pessoa esteja ocupada, né? E ele vai fazer com que na hora de comer a lagosta eu consiga, né, tanto preocupado com a opinião pública, com a minha imagem, com as referências, os meus desejos genuínos são em parte castrados, modulados, né, e reajustados, recalibrados pelos dois tipos de eu que ambos nascem de maneira falseada, inclusive o eu, que é o eu das referências, que começa lá pelos 3, 4 anos a se construir, é um eu que se constrói a partir do seguinte entendimento: as pessoas vão te amar ou não te amar, não de maneira incondicional por o que você é, mas pela sua performance. Se você é uma pessoa que age de maneira adequada, se você é um bom aluno, se você é esportista, se você é gentil. A criança com 2 anos, ela joga o papel, o presente que o titio deu no chão e o papel de embrulho, e todo mundo perdoa. E diz, puxa, tadinho, tá cansado, é um amor incondicional. A criança de 5 anos faz isso, ela é censurada, isso é feio, isso não se faz, você tem que agradecer. Isso nos acompanha o resto da vida. Portanto, o seu verdadeiro eu é uma ficção e é bom que você não o escute, pode ser um desastre. Você procure escutar o seu eu, que é construído a partir de referências externas, que vai ajudar o seu genuíno e verdadeiro desejo a tramitar pelo mundo. Portanto, viver é uma arte e lidar com a ética do desejo faz parte disto. E para isto, a opinião do outro e a maneira como o outro vê o seu eu é um guia inestimável. Deixe o outro também te influenciar. Não fique capturado pela opinião do outro, mas leve-o em conta. É muito importante que o outro lhe diga se você está transbordando, se você está indo além, se você está aquém, porque você nunca saberá o que, afinal de contas, é o seu verdadeiro eu. Você só pode ir balanceando por tentativa e erro o seu desejo tramitado no mundo por um eu que se preocupa e deve se preocupar não só consigo, mas também com o outro.